Hoje esse vai... A ampliação do Bolsa Família é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Medida eleitoreira, assistencialismo ou uma legítima transferência de renda para ajudar quem mais precisa no Brasil. Esse é o nosso assunto hoje. Vamos ver o que o pessoal em casa está comentando aqui, Janine, pode ser? Ok? Fazer uma mágica aqui então, vamos lá então. Será que eu posso fazer mágica agora? Tá aqui, ó. Rose Bordignon, eu concordo com a ampliação do programa. Quem tem fome tem pressa. O problema é a corrupção ao longo do caminho. Obrigado, Rose. O Fred no Estreito, utilizar apenas o Bolsa Família para ajudar estas famílias é uma ação assistencialista e politiqueira. O governo tem que criar oportunidades para que as pessoas possam crescer. Deveria existir um projeto para que as pessoas passem a não precisar mais do Bolsa Família. Tá certo. O João, no Facebook, o governo está fazendo a parte dele, isso serve para incluir as famílias na sociedade e oferecer uma vida digna, já que essas pessoas são excluídas. Daqui a pouco a gente volta. Tem aquela história, né, de quem critica o Bolsa Família, quem nunca passou fome e tal. O presidente Lula falava isso, né? E aí o contraponto era o seguinte: não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar e tal. Mas eu quero dizer para ti, mas Renato, tem uma questão que a gente precisa... A gente falou aqui, o vereador falou no início, sobre Constituição, e a gente está falando sobre oportunidade, sobre capacitação, sobre educação. Comentávamos aqui no intervalo sobre saúde. E nós vamos começar a mudar a realidade do país o dia que os nossos gestores públicos forem efetivamente responsabilizados pelas suas incompetências, pelos desvios. Dinheiro de educação, dinheiro de assistência social, que eu disse no início do programa, é importante. Da forma que está sendo feito hoje, na minha opinião, está errado, mas ele é importante. Então, educação, assistência social, saúde, são itens que deveriam dar cadeia. Sabe? Quando nós iniciamos o ano letivo, com um período todo para se estudar as reformas, com investimento, e simplesmente não se tem escolas, e nós temos casos aí em São José, temos casos no estado, temos casos no Brasil inteiro. Pedaços, né? Sabe, escolas, você abre uma empresa hoje e você é fiscalizado porque você não tem um suporte para a menina do escritório colocar os pés, porque isso está lá na NBR XYZ. E você entra numa escola pública onde você tem mais de 700 crianças e você tem a fiação exposta, pegando fogo, pingando água, as colunas prestes a cair. Quer dizer, é um contrassenso, é uma falta de competência, é uma falta de responsabilidade. Por isso que eu digo e repito, esse tipo de atitude, desvio, falta de atenção, assumiu, faz, não fez, isso devia dar a cadeia. Quando isso começar a funcionar no nosso país, as pessoas vão ter outra visão, vão ter outra atenção. Agora, é esmola o que se faz hoje no assistencialismo público? Volto a dizer, comparado com o salário mínimo, comparado com o que ganham os políticos por aí, é esmola. Claro. Não vai tirar ninguém da linha de pobreza. Vai manter alimentada, vai manter fora, mas qual é a ação que se faz para que se tenha desenvolvimento? Voltando só rapidinho para concluir a questão do desenvolvimento, o governo federal investe 24 bilhões só no Bolsa Família. E a transposição, falando agora de governo federal especificamente então, e a transposição de São Francisco, que está lá, não se consegue terminar. Quando se chega em determinado trecho, o que ficou para trás já está destruído, né, porque foi mal feito, mal licitado. Isso sem falar, provavelmente não deve ter acontecido no meio do caminho da licitação. Então, infelizmente, é a inoperância do poder público. E a gente está falando hoje desse governo, mas os governos anteriores, em São José, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, em outros municípios e outros estados e no país, infelizmente, falamos no início do programa, é um problema histórico. Sim, sim. Agora, que nós vamos demorar bastante para recuperar. Agatha, o que faz a CUFA? Então, a CUFA, a Central Única de Favelas, né, trabalha com adolescentes, crianças e jovens de comunidades carentes e periféricas. Ela é bastante forte no Rio de Janeiro, que foi onde foi fundada 10 anos atrás, e aqui em Santa Catarina, especificamente, ela é mais recente, tem em torno de 3, 4 anos. Então, a gente tem a base de Florianópolis, a base em Laguna e uma base nova que nós estamos abrindo em Blumenau. Tá, e é formação de jovens?
É liderança? Como é que é? Na verdade, formação de jovens também. Formação profissional? Exatamente. A gente trabalha com projetos no âmbito de cultura, de esporte, de lazer e profissionalismo também. Tá, de esporte, o que a moçada faz aqui? Então, esporte a gente tem campeonatos de basquete de rua. A gente trabalha com bastante elementos da cultura hip hop, que são dessas comunidades carentes, né? Então a gente trabalha com esses elementos, com a dança, com o esporte que é o basquete de rua, com oficinas de grafite. Tá, e na área da profissionalização, como é que a coisa funciona? Isso já é um pouco mais novo. No Rio de Janeiro é que está trazendo esses projetos para a gente ampliar nacionalmente. Então, no Rio de Janeiro, eles estão fechando parcerias grandes com patrocinadores grandes e eles vão repassar ao longo do ano isso para a gente. Pô, isso me parece o fundamental na história, né? Que é a formação profissional desse jovem, né? Exatamente. Não só a área do lazer e esporte, mas também a qualificação profissional. Ele não vai viver de grafite, né? Não vai viver de grafite nem de basquete de rua, infelizmente. Claro. Precisa ter uma formação. Mas aí que entra o papel da assistência social, né? Conseguir congregar essas iniciativas para que, por exemplo, jovens e crianças, né, possam se manter numa boa ocupação, num ambiente em que valorize a sua cultura, valorize a sua origem, valorize o enraizamento comunitário e evitar episódios como esses que a gente está vivendo hoje em Santa Catarina, que tem a raiz na ausência de políticas como essas, né? Eu volto a frisar os debates que a gente teve, tanto aqui na RBS, como no painel RBS, que o Renato coordenou, como debates na Assembleia Legislativa e na Câmara, em que quem conhece o assunto e analisa de forma adequada esses episódios de violência aqui em Santa Catarina, sabe que a origem disso é a ausência de política adequada de assistência social, de desenvolvimento social, que faz com que crianças e jovens em vulnerabilidade social acabem entrando no mundo da violência. Obviamente que existem formas de entrar no mundo da violência que estão fora da vulnerabilidade, da exclusão social, na entrada da criminalidade, né? Até brincando aqui com o Marcos, né? Políticos muitas vezes não têm origem, né, na vulnerabilidade social, mas vão lá e botam a mão no dinheiro público, né? Mas que grande parte da origem da violência aqui em Santa Catarina está na ausência da cultura, né, dos governantes de se ter políticas públicas na área de assistência e desenvolvimento social. O esporte é um exemplo, né? Nós estamos aí prestes a ter a Copa do Mundo, comemoramos que vamos ter as Olimpíadas, no entanto, somos um dos países que menos investe em esporte. Quer dizer, como é que a gente vai ter orgulho de ter uma Olimpíada se nós temos um investimento irrisório em esporte? Quando investe é no alto rendimento, né? Não é naquele de base que envolve a maioria das crianças. A Agatha citou um exemplo que a CUFA é do Rio de Janeiro, né? E isso é público e notório, que o problema das favelas no Rio de Janeiro hoje, que está se criando essa questão das UPPs, era a falta do Estado. Quer dizer, o Estado não conseguia entrar lá com nada, absolutamente nada, quiçá a segurança pública, né? Quer dizer, então educação, saúde, não tinha nada. As pessoas não sabiam que isso existia, né? Quer dizer, é a falta do Estado. Então hoje, isso o governo do Rio, eu acho que pelo menos ele está na tentativa de acertar, eu acho que está acertando em muitos pontos, não só entrou para eliminar a criminalidade ou diminuir muito a criminalidade, mas também de levar o Estado para atender as pessoas menos favorecidas. Então, aquele que está lá perto, aquele que vive a realidade, ele entende melhor o seu município, ele entende melhor a sua região, ele vai aplicar melhor o recurso. Não o governo federal lá de Brasília distribuindo dinheiro dessa forma. Sim. Então, mas aproveitando esse gancho, realmente eu lido com essa dificuldade aqui em Santa Catarina. Na verdade, as pessoas não têm muito a cultura das comunidades carentes, de trabalhar com pessoas de favela. Então, assim, no Rio de Janeiro, as ações da CUFA, elas fluem com mais facilidade do que aqui. Sim. E aqui a gente não tem essa proximidade com o governo realmente. Então, para verbas é bem complicado. Agora a gente está tendo uma proximidade com a Coordenadoria da Juventude, que está sendo bem bacana, que eles estão trazendo a CUFA para uma parceria, então, para os projetos, para a gente conseguir, ao longo do ano, realizar alguns. Vamos para o intervalo. Até queria colocar um elemento no nosso debate, que é o seguinte: vem aí o Vale Cultura, né? Vale Cultura, o cidadão recebe dinheiro
E pode ir na banca de revista comprar o que quiser, até a revista de mulher pelada. E também dá o acesso, se assim o beneficiário achar interessante, até a assinar TV a cabo. Aí vai poder assistir o Conversas Cruzadas para nós, vai ser uma beleza. A gente vai para o intervalo, até já.